Meus queridos, para quem não me conhece, o meu nome é Yuri. E para quem já me conhece, meu nome é Yuri também. E nessa tarde é a nossa última pregação Deixa Adorar-te. Tá, vou repetir, tá? Eles vão gravar e tudo mais, daí dá marketing depois pra gente fazer. Esta é a última pregação Deixa Adorar-te. Ah, melhorou. E eu sei que tá quente. Eu sei que tá quente. Eu sei que no calor é difícil da gente conseguir se concentrar muitas vezes. Começa a escorrer suor. É chato, dá sede. Cara, no calor dá tudo, assim, parece que a gente não consegue se concentrar, é difícil. E por isso eu vou te pedir para neste momento, nos próximos 30 minutos, eu prometo que eu não vou me alongar, nos próximos 30 minutos que você pudesse fazer um pouquinho mais de esforço para não se distrair por conta do calor. Porque eu também vou ter que me concentrar muito para que o calor não me atrapalhe. Eu acabei de ganhar uns 20 anos e trouxe até uma toalhinha para secar meu suor. Acabei de virar um velho também. Mas que você também colabore. Por quê? Porque nessa tarde, aquilo que o Senhor quer fazer para finalizar o nosso retiro, Ele quer nos dar algo que é muito importante, ou melhor, Deus quer dar algo que é essencial para que esse retiro ele não acabe hoje. Porque vamos lá, o carnaval ele acontece uma única vez ao ano. O Adorar-te ele acontece uma única vez ao ano. E eu não sei você, mas eu quero que esse retiro ele se prolongue. Não um calor, o calor pode passar. Mas eu quero que essa experiência de ser kadosh, de ser separado, eu quero que ela se prolongue na minha vida. E a pregação deste momento é aquilo que é essencial para que se prolongue. Por quê? Porque senão tudo aquilo que nós ouvimos até agora ficam palavras vazias. Fica um sentimentalismo de mudou e parou aí. E só parar aí não basta, porque senão acontece que nem alguns roxinhos conhecidos que brota de adorar-te em adorar-te. A pessoa brota assim. Mês que vem a pessoa some, adorar-te que vem a pessoa brota. Mas não, Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Amém? Quem quer continuar esse retiro depois de hoje ainda? Quem quer continuar vivendo essa experiência de ser kadosh? Levanta o braço. Então nesse momento, nós falaremos sobre uma pessoa que ela é muito especial para que tudo isso aconteça, que é o Espírito Santo. Mas eu vou falar do Espírito Santo de uma forma um pouco diferente. Então presta atenção nisso. Todos. Se tu já teve alguma experiência com o Espírito Santo, se tu diz assim, já ouvi essas pregações sobre o batismo, sobre isso e tal, olha, presta atenção nessa pregação. Eu tenho quase certeza se é a primeira vez que você vai ouvir alguma pregação sobre isto que eu vou falar. Por quê? Eita, tá falhando tudo. Porque o Senhor, Ele nos inspira a fazer coisas novas e coisas diferentes. E nós falaremos sobre o batismo no Espírito Santo. E talvez para alguns seja um tema meio óbvio. Presta atenção. Eu te garanto que vai ser a primeira vez que você vai ouvir falar do Espírito Santo desta forma. E talvez era exatamente esse detalhezinho que Deus queria fazer na tua vida para transformar. E faltava. Então vamos lá. A passagem que vai servir para nós como exemplo, ela é uma passagem talvez muito conhecida de vocês. Cara, quem já participou de algum retiro, alguma coisa assim, talvez já ouviu falar sobre essa passagem. Mas eu vou mostrar alguns detalhes sobre ela que às vezes passam despercebidas. A passagem que nós utilizaremos, ela está em 1 Jeremias. Para você que não sabe, Jeremias foi um dos profetas do Antigo Testamento. E Jeremias então ele recebe do Senhor as palavras, aquela muito famosa em que diz que eu te consagrei e te fiz profeta. Eu vou ler para que você acompanhe comigo.
Jeremias capítulo 1, versículo 4, preste atenção. A palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar no ventre materno eu te conheci, antes que saísses do seio eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Mas eu disse: ah, Senhor, eis que não sei falar porque sou ainda criança. Mas o Senhor me disse: não digas que sou ainda criança, porque a quem eu te enviar irás, e a quem eu te ordenar falarás. Não temas diante dele, porque eu estou contigo para te salvar. Oráculo do Senhor. Um pouco mais para baixo: eis que põe as minhas palavras em tua boca. Vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Versículo 11: foi-me dirigida a palavra do Senhor nos seguintes termos: o que estás vendo, Jeremias? Eu então respondi: vejo um ramo de amendoeira. Então Yahvé me disse: viste bem, porque eu estou ansioso sobre a minha palavra para que ela se realize. Eu vou ler novamente alguns termos desta passagem que vão ser muito importantes para nós nesta tarde. Lá no início o Senhor fala então a Jeremias: antes mesmo de te modelar no ventre da tua mãe eu já te conhecia, antes que saísse do teu seio eu te consagrei. A palavra eu te consagrei é o Senhor dizendo: eu te separo do normal. É o Senhor dizendo para Jeremias: você é kadosh, você é separado, você é consagrado. E Jeremias então ele fica com medo e diz: ah, Senhor, mas como que eu vou falar? Como que eu que sou ainda criança vou falar para estes? Eu nem tenho as palavras. E o Senhor então diz a Jeremias: vai, a quem eu te enviar tu vai, a quem eu te mandar falar tu vai falar. Por quê? Porque eu sou o Senhor e eu estou contigo. É as minhas palavras que tu vai falar e não serão as minhas. E a palavra então ela continua, e a gente lê isso que é um tanto quanto estranho. O Senhor se dirige a Jeremias e diz: Jeremias, o que tu está vendo? E Jeremias diz: Senhor, eu vejo um ramo de amendoeira prestes a brotar. E o Senhor responde: viste bem, pois eu estou ansioso para a realização das minhas palavras. Guarda isso, a gente vai usar. Quando nós falamos de vocação, nós estamos falando de um anúncio de um novo tempo. Por quê? Porque os profetas eles são levantados, é isso que a palavra nos disse. Jeremias foi levantado para ir e para derrubar reinos. Ou seja, um profeta, quando ele é levantado para dividir algo na história. Por quê? Porque às vezes as pessoas, a geração, o povo, eles estão tanto no ritmozinho deles, que eles se perdem um pouco da direção de Deus. E o Senhor então levanta algumas pessoas que são estratégicas. Preste atenção nisso. O padre já dizia na homilia hoje pela manhã: o adorar-te não é para todos. Por que que não é? Porque Deus ele levanta algumas pessoas estratégicas, para que essas pessoas, onde elas estão, elas modificam o rumo da história daquele lugar. E Jeremias ele é levantado para isso. E quando nós falamos de mudança de história, logo nós lembramos do Adorarte. Quem aqui está vindo no Adorarte pela primeira vez? Levanta a mão. Uma salva de palmas para esses corajosos, né? Olha. Quem veio no Adorarte ano passado ou nos outros? Amém, vocês retornaram. Salve de palmas aí para esses, né? Os outros merecem mais, mas tudo bem. O Adorarte ele faz na vida de boa parte de vocês uma mudança de história, uma mudança de paradigma muitas vezes, porque até então vocês caminhavam numa direção e chegam a adorar, chegam pregações, chegam adorações e a direção ela muda. Acontece uma mudança de mentalidade.
É aquilo que o Bernardo falava lá na sexta-feira. Quando Deus nos encontra, Ele eleva o nosso nível. E quando Ele eleva, as coisas mudam. A nossa visão muda, o nosso caminho muda, as nossas palavras mudam. Ou seja, um retiro como esse, ele é uma profecia. Por quê? Porque ele muda a história daqueles que encontra. Ou você não foi transformado por esse retiro ou por outros adorartes? O próprio retiro em si, ele é uma profecia viva daquilo que nós estamos vivendo. Você chega de um modo e sai de outro. Você chega cheiroso e sai suado. O adorarte, ele é uma profecia viva de rota. E quando nós começamos a compreender coisas que mudam a história, uma das primeiras coisas que me veio nas minhas orações era de que Deus, Ele revela o sobrenatural dele no natural aqui na terra. Eita Deus! Por isso que eu trouxe um paninho. Não sei se você sabe, mas as coisas sobrenaturais, muitas vezes elas são difíceis de se compreender. Então Deus revela aquilo que é sobrenatural no natural aqui na terra, porque afinal, Ele quem criou todas as coisas, então há o DNA de Deus nas coisas. E uma dessas coisas é o fogo. E aqui eu não estou falando de fogo de Espírito Santo, tá bom? Estou falando do fogo natural, o fogo do isqueiro. Eu não sei se você sabe, se você prestou atenção nas suas aulas de história, o fogo foi a maior descoberta que já transformou a humanidade. Existe uma vida antes do fogo e depois da descoberta do fogo. Porque pensa comigo, anos e anos atrás, não existia eletricidade, não existia internet e não existia o fogo. Ou seja, os seres humanos, eles viviam enquanto o sol raiava. A partir do momento que o sol sumia, era, vamos se defender agora porque eu não enxergo mais nada. O ser humano ia lá e caçava o seu alimento, e a carne estragava um dia, 2 dias depois. Por quê? Porque não existia fogo. O ser humano via um raio caindo numa árvore e pegava fogo. Ele ficava pensando, tá, mas como que faz isso? E em um determinado momento, o ser humano então ele domina a arte de fazer o fogo. Ele descobre a melhor pedra de esfregar uma na outra a ponto de produzir isca para que haja fogo. E o ser humano então começa a dominar o fogo, e a partir deste momento há uma grande evolução do nosso ser. Por quê? A partir da descoberta do fogo, o homem ele conseguiu viver mais anos. É comprovado, a partir da ingestão de alimentos cozidos, eita Deus, o ser humano ele ficou mais inteligente. O simples fato de comer um alimento cozido torna o ser humano mais inteligente. Olha só, eu estou falando de ciência. Estou falando de ciência, coisa que vocês podem dar um Google e pesquisar. A partir do momento da descoberta do fogo, eles inventaram uma coisa chamada vapor, porque eles viram que esquentando a água produzia vapor. E aí a gente chega na Revolução Industrial, que transformou a história da humanidade tecnológica. A Revolução Industrial deu início na tecnologia. Isso a gente está falando de poucos anos atrás, gente. Ou seja, o fogo foi aquilo que transformou a nossa história. E se a gente parar para pensar, a gente consegue viver sem tudo hoje. Conseguiria viver sem internet? Bah, seria difícil, mas daria para viver sem internet. Conseguiria viver sem isso, ou sem aquilo que foi criado pelo ser humano? A gente conseguiria viver sem boa parte das coisas. Mas sem o fogo, hoje nós somos praticamente incapazes de sobreviver. Porque se você olhar ao seu redor, praticamente tudo foi-se utilizado fogo. Para fazer um tijolo é usado fogo. Para fazer a cadeira que você está sentado é usado fogo. Para fazer o ferro é usado fogo. Esse microfone foi usado fogo.
Para praticamente tudo ao nosso redor, o fogo ele é usado. Hoje é praticamente inimaginável nós pensarmos em parar de se utilizar fogo ou calor. Deus revela o sobrenatural no natural. Deus, através das coisas visíveis desse mundo, Ele revela aquilo que é invisível aos olhos humanos. Deus, através do fogo natural, Ele revela que nós somos incapazes de viver sem o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, Ele transforma ela, a ponto de que nós nunca mais voltamos a ser como era antes. O Espírito Santo, ele é sobre isso. Ele é sobre chegar num lugar e transformar aquilo, a ponto de que não consegue voltar a ser como era antes. Por quê? Porque o fogo ele faz isso. Coloca alguma coisa no fogo, aquela coisa se transforma, ela não vai ser igual como era antes. Meu querido e minha querida, nesta tarde, se você quiser colocar a sua vida no fogo do Espírito Santo, ela nunca mais será como antes, porque Ele vai te transformar como transforma tudo. E poderia ser só isso, mas vamos lá. Ai, Jesus, calor. E como que nós encontramos o Espírito Santo ao longo das primeiras vezes? Já adiantaram minha pregação antes, mas eu vou fazer. Lá em Atos 2, o início da nossa igreja, é onde os apóstolos e Maria estão reunidos no cenáculo. E o Espírito Santo, ele vem como forma de línguas de fogo. E ele estremece aquele lugar a ponto de que há um tremor tão grande naquela casa. E isso a palavra nos confirma. Que há um tremor tão grande naquela casa, que os vizinhos, as pessoas que moravam perto, eles saíram das suas casas para ver o que tinha acontecido. Sabe aquele vizinho? Olha, cara, as pessoas não mudam. Sabe quando o vizinho briga e tu vai pertinho assim só para ver um pouquinho a briga do vizinho? Ver o barraco que está acontecendo lá no lado da rua? Antigamente acontecia a mesma coisa. Houve um estrondo naquela casa, e a palavra nos diz que as pessoas da cidade foram ver o que tinha acontecido. Foram ver o barraco que estava acontecendo. Mas por incrível que pareça, não estava acontecendo barraco nenhum, mas era o próprio Espírito Santo derrubando a casa, derrubando coisas materiais para começar a construir aquilo que Ele queria. Ou seja, quando o Espírito Santo ele chega pela primeira vez na história, ele já sai derrubando tudo. Ele já sai fazendo barulho, já sai. E a palavra nos diz que os apóstolos que estavam reunidos, eles saíram, começaram a falar então em outras línguas. E poucos versículos depois, nós já vemos Pedro pregando para as pessoas. E a palavra já nos confirma que mais de 3.000 pessoas se converteram naquele primeiro dia. A primeira pregação após a vinda do Espírito Santo, mais de 3.000 pessoas se converteram. Por quê? Pedro, cara, ele era um pescador, ele era rabugento. A palavra, a gente vai estudar um pouco dele, ele era um velho rabugento. A grande chance de ele ser assim. A primeira pregação dele, mais de 3.000 pessoas se converteram. Por quê? Porque Pedro era um gay. Cara, Pedro tinha o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo forma. Vamos voltar lá no início? Lembra o que transformou a sua vida? Uma profecia. O próprio adorar tinha uma profecia viva. E essa profecia viva, ela não pode parar em você. Por quê? Porque se ela parar em você, o fogo morre. Se algum dia, nos primeiros adorar-te, tivesse parado lá, teria morrido, você não estaria aqui hoje. Ou seja, a partir de hoje, Deus ele aponta para cada um, e Ele torna vocês responsáveis pelas próximas gerações de adorar-te. E não vai ser sobre vocês, mas vai ser sobre o Espírito que age a partir de vocês. Esse é o Espírito Santo. Ele age a partir de vocês para que vocês transformem em coisas novas, e que a partir de vocês outros jovens sejam alcançados. Era aquilo dito nas ações. A partir do próximo... Eita Deus! A partir do próximo ano, que vocês todos, boa parte, estejam usando um crachazinho.
E que essas cadeiras estejam lotadas, que não haja espaço nesse ginásio. Por quê? Porque eu e você, nós cumprimos o nosso propósito, a nossa profecia de mudarmos a história de onde nós estamos. Cada um de vocês são pessoas selecionadas a dedo. Vocês são pessoas selecionadas a dedos por Deus para criar uma nova história e para gerar novas vidas onde você está, indiferente de onde você está. Eu não sei qual que é a sua realidade, mas Deus sabe. Eu não sei aonde você vive, mas Deus sabe onde você vive. Eu não sei qual que é a realidade da sua família, mas Deus sabe. Eu não sei qual que é a realidade da sua escola, mas Deus sabe. Eu não sei qual que é a realidade do seu trabalho, mas Deus sabe. E sabe de uma coisa? Deus nessa tarde quer derramar o Espírito Santo sobre você, para que indiferente do seu ambiente você possa transformá-lo. Por quê? Porque do mesmo modo como Jeremias, Deus te levanta para ser um profeta, uma profeta dessa nação. Deus te profeta para ser um profeta para começar a transformar o lugar em que você vive. Porque se esse adorar te fez diferença na sua vida, as pessoas vão começar a notar. Se esse adorar te fez diferença na sua história, as pessoas vão começar a notar. E a partir do momento que elas notarem a sua diferença, o Espírito Santo ele começará a agir em vocês para que através das suas palavras, dos seus gestos, essas pessoas também sejam alcançadas. Porque olha uma coisa muito boa, nós não estamos sozinhos nessa. Eu e você, nós não estamos sozinhos nessa. E a palavra nos confirma isso lá no Antigo Testamento. Para quem esteve no Adorarte do ano passado, na minha pregação, eu falei sobre Ruach. Ruach é o espírito de fogo e vento. Cara, é o negócio que sai mexendo tudo, queimando tudo, sai fazendo o furdurso todo. Ou seja, o Espírito Santo, ele normalmente se revela de duas formas. Uma das mais comuns é ele sendo como vento. Por quê? Porque o vento, ele leva as coisas, o vento ele gera movimento em si. E o fogo, ele transforma, ou seja, o Espírito Santo, normalmente ele é colocado como um vento e um fogo. Ou seja, o Espírito Santo, ele gera um movimento e ele transforma. E por que é importante eu e você nós sabermos disso? Se a gente for voltar lá no início da Bíblia, a gente vai chegar na história de Moisés. E Moisés, ele é aquele povo que libertou, ele é que libertou o povo da escravidão do Egito. Moisés, ele é aquele pastor de ovelhas, foragido, assassino, que libertou o povo da escravidão. Ou seja, Deus levantou um improvável para fazer a palavra dele se cumprir. Deus chamou Moisés através de uma sarça ardente, através de um arbusto que estava pegando fogo, e aquele arbusto não se consumia. E Deus então chama Moisés para libertar milhares de israelitas que estavam sendo escravos. Então, nesse caminho do deserto, eles ficam 40 anos atravessando o deserto até chegar na terra prometida. E ao longo dos 40 anos, o Senhor nunca os abandonou. Olha o que a palavra vai nos dizer, lá no capítulo 13, no livro de Êxodo, no versículo 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para mostrar-lhe o caminho, e à noite numa coluna de fogo, para os iluminar. E o Senhor nunca os abandonou. Ei, meu querido e minha querida, o Senhor te levanta nesta profecia viva deste retiro para te fazer um libertador de onde você está. Por quê? Porque essa profecia viva, ela começa a partir de você agora. E quando ela começa a partir de você, é Deus levantando mais um improvável. E Deus levantar mais um improvável é Ele não olhar para a sua história. Deus, Ele não vai olhar para as suas palavras. Deus, Ele não vai olhar para aquilo que você já fez. Deus, Ele não vai olhar para aquilo que você tem ou para aquilo que você não tem. Mas Deus vai olhar
para o seu coração que se deixa ser entregue e preenchido pelo Espírito Santo nessa tarde. Para que aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com um povo. Aquele povo ficou 40 anos no deserto, e durante o dia o Senhor o acompanhava, o Espírito os acompanhava através do vento, e à noite o Espírito os acompanhava através do fogo. Ou seja, o Espírito Santo ele nunca os abandonou 40 anos até chegar na terra prometida. E é isso que o Senhor faz neste dia. O Senhor promete para mim e para ti que Ele nunca vai nos abandonar, que o Espírito dele vai estar conosco todos os dias. De dia Ele vai se revelar como vento, e à noite Ele vai se revelar como fogo. Por quê? Porque Deus quer nos levar à terra prometida, mas não sozinhos. Deus quer te levar a uma terra prometida, mas Ele não quer que você chegue lá sozinho. Deus quer te levar para o céu, mas Deus não quer que você chegue sozinho no céu. Olhe para os seus lados aí. Olha para a direita, para a esquerda. Se tiver alguém meio dormindo, dá um cutucão na pessoa. Tá vendo essas pessoas que estão do teu lado aí? Deus não quer vocês também. Olha isso. Deus não nos quer sozinhos. Show. Mas também não é somente a pessoa que está ao seu lado. Deus quer mais além disso. Porque essas pessoas que aqui estão, a pessoa que está do seu lado, ela também está sendo levantada como você nessa tarde. Mas tem pessoas que não estão aqui dentro. Os seus pais, a sua família, os seus amigos, o seu local de trabalho. Seu local de trabalho, essas pessoas não estão aqui. Aí. O seu local de trabalho, essas pessoas não estão aqui, ou seja, além dessas pessoas que estão ao seu redor, Deus também quer levar essas outras pessoas que aqui não vieram, mas que encontrarão você. E quando você estiver preenchido do Espírito Santo, essas pessoas também serão preenchidas. Porque onde o fogo passa, ele transforma. E sabe uma prova disso? Para quem não sabe, eu gosto muito de cozinhar. Não que eu seja o melhor cozinheiro. Cozinho bem, é verdade. Mas eu gosto muito de cozinhar. Eu me distraio assim na cozinha. Eu sou daqueles que abre a geladeira, vê o que tem e diz: não sei, alguma coisa vai sair. E esses dias, essa semana, eu vi um videozinho na internet de uma pessoa que pega a receita, que fica bom. Um videozinho na internet de uma pessoa que pegou um vidro, colocou dentro do vidro leite condensado, colocou uns bombons dentro, fechou o vidro, amarrou num pano de prato, colocou na panela de pressão, passo a passo para vocês fazerem e depois vai ficar bom. Colocou na panela de pressão, tapou de água, fechou a panela de pressão e colocou no fogo. E ela deixou 20 minutos fervendo aquele negócio na panela de pressão. E ela tira aquele negócio. Gente, para quem tem problema de sobrepeso, ignora essa parte, depois a gente volta, tá? Para quem tem glicose, triglicerídeos, ignora, não faz. Não repita isso em casa. Para quem não tem, aproveite. Fica bom. Aquele leite condensado, ele se transforma num doce de leite, um negócio assim. E o bombom, ele se mistura no meio. E olha, eu vou dizer para vocês que a gente comeu um vidro em um dia, assim. Uma latinha de leite condensado. Ah, delícia. Mas sabe o que é interessante disso? Nós colocamos lá dentro daquela panela de pressão um produto que era branco, o leite condensado, e um bombom. E quando eu abri aquela panela, eu não encontrei mais aquilo. E eu não consegui transformar aquilo da forma original.
Eu coloquei na panela leite condensado e bombom. Eu tirei um outro produto, eu tirei uma outra coisa. E o que aconteceu? Aquilo foi passado pelo fogo. E quando eu passo algo no fogo, aquilo se transforma em algo novo. E muitas vezes se transforma em algo melhor do que era antes. Cara, ficou muito melhor do que aquilo que era antes. Por quê? Porque quando foi passado pelo fogo, aquilo se transformou em uma coisa nova. E quando se transformou em coisa nova, aquilo ficou muito bom. O fogo, ele faz isso com a sua vida. O Espírito Santo, ele faz isso com a sua vida. Ele te transforma num docinho. Brincadeira. O fogo, ele faz isso com a sua vida. Ele chega e ele transforma diferente daquilo que você era antes e te faz ser algo melhor ainda. O Espírito Santo, ele faz isso na tua vida. Ele pega aquilo que existia e ele transforma em algo melhor, a ponto de você não conseguir voltar a ser como era antes. Olha a palavra que nós lemos lá no início, Jeremias capítulo 1. Depois que o profeta ele recebeu a profecia de que o Senhor já conhecia ele, constituía como profeta das nações. Olha o versículo que a gente leu lá embaixo. Foi-me dirigida então a palavra do Senhor nos seguintes termos: o que estás vendo, Jeremias? Presta atenção nisso, que isso talvez seja a palavra que você precisa nessa tarde. O Senhor disse para Jeremias: Jeremias, o que tu estás vendo? Jeremias então respondeu: vejo um ramo de amendoeira. Então o Senhor respondeu: viste bem, pois eu estou ansioso para se realizarem as minhas palavras. Quando nós olhamos num primeiro momento, isso é muito estranho. Primeiro, o que é um ramo de amendoeira? Amendoeira produz o quê? Vai lá, quem é que vai adivinhar? Amendoeira produz o quê? Amendoim ou amêndoa? Quem é que acha que é amendoim? Produz amendoim, vai lá. Quem é que acha que é amêndoa? Vocês nunca comeram amêndoa na vida de vocês. Vocês falam só por... Amêndoa é coisa... Nem sei onde tem esse negócio. Olha que estranho. O Senhor pergunta para Jeremias: Jeremias, o que tu estás vendo? E Jeremias então responde: eu vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor diz: pois viste bem, pois eu estou ansioso para a conclusão das minhas palavras. A palavra do Senhor, ela se realiza lá na Ásia, na região da Europa. E lá as estações são ao contrário daqui. Enquanto nós estamos aqui a 40 graus, na sensação de 50 graus, quase morrendo, nesse exato momento lá no hemisfério norte, lá na terra de Jesus, na terra de Jeremias, lá é inverno nesse momento. E depois do inverno vem a primavera, e depois da primavera vem o verão. E a árvore de amendoeira, e ela produz amêndoas, ela é a primeira árvore a anunciar a primavera. Ela é a primeira árvore dentre todas a dar suas flores. Ou seja, a amendoeira, ela é a primeira árvore dentre todas as outras que anuncia a chegada de um novo tempo. E aquilo que o Senhor então diz para Jeremias é: Jeremias, tu está vendo certo, porque tem um novo tempo chegando na tua vida, na tua história. A primavera vem depois do inverno, e no inverno é o momento em que as árvores, elas caem suas folhas, elas secam, as árvores elas parecem mortas. E quando o Senhor diz que o ramo de amendoeira ele já está brotando, é porque o Senhor está dizendo para mim e para você que a partir de hoje, o inverno já passou, a seca já passou, a morte já passou, o pecado já passou, a escuridão já passou, o frio já passou, aquilo que era ruim passou, a visão de coisas mortas já passaram, as coisas secas já passaram, e Deus já está vendo um novo tempo chegando, um tempo que dá frutos, um tempo em que dá flores, um tempo em que eu e você, nós anunciaremos um novo tempo para essa história e para a geração onde nós estamos. A palavra do Senhor, ela é sobre isso.
A palavra do Senhor nesta tarde, o batismo no Espírito Santo, ele é sobre isso. Ele é muito mais do que nos enchermos do Espírito Santo. Ele é muito mais do que o meu e o seu coração estar cheio de fogo, pegando fogo. Só isto não basta. O que o Senhor quer de mim e quer de ti nesta tarde é que a partir de agora, eu e você, nós possamos ser anunciadores de um novo tempo que está por vir, porque o Senhor está ansioso para a realização das palavras dele. O Senhor está ansioso para a realização das palavras dele na minha e na sua vida. E não importa a sua realidade. Não importa se dentro da sua casa os seus pais estão no estado terminal de câncer, de doenças. Não importa se na sua vida você até quinta-feira vivia no pecado da masturbação, da pornografia, das drogas, do sexo. Não importa. O inverno passou e Deus tem um tempo novo para a tua vida através do batismo do Espírito Santo. Amém?